Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Alô, meu querido irmão, a paz do Senhor, nosso muito obrigado a você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal Querigma, nosso muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva, faça o seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Você fazendo isto, se inscrevendo, comentando e deixando o seu joinha, a plataforma do YouTube vai entender que este conteúdo é importante, relevante e vai fazer com que chegue a mais pessoas, tá bom? E também lá no nosso canal nós temos algumas playlists, nós temos a playlist da Congregação Fonte de Água Viva, que é onde nós postamos todos os trabalhos que realizamos lá como dirigente, tá certo? Curso de ensino, escola dominical, enfim, os eventos da congregação. Lá nós temos também a playlist EBD, que você pode estar conferindo as nossas aulas lá na nossa congregação, tá? Nós temos também a playlist do programa Saudosa Lembrança, que nós apresentamos toda segunda-feira na Nova FM, e nós temos a playlist Dica de Leitura, tá certo? E a playlist Leitura Diária, tá ok? Então, esse é o cronograma do nosso canal. Vá lá e se inscreva. Meus irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando a lição que tem como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? E essa temática, madre irmão, ela é sobretudo relevante, né? Relevante para a igreja, tá certo? Porque esse sermão, ele é uma síntese dos ensinamentos de Jesus Cristo aos seus discípulos e, consecutivamente para a igreja. Pois eu e você, nós somos agora discípulos de Jesus, tá bom? E nesse sermão também, ela além de mostrar isto, além de ser essa síntese, esse ensinamento, ele nos mostra também a conduta e o caráter dos discípulos de Jesus. O Sermão do Monte, nós podemos também afirmar para vocês nesta manhã, afirmar e dizer para você que ele é a lei do reino de Deus, nessa lei onde há liberdade para servirmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, não a lei composta por rituais, por cerimoniais, não, é a lei do reino de Deus. Também nós podemos dizer que nesse Sermão do Monte, ele é a base da doutrina de Jesus Cristo, tá certo? E, consecutivamente, é também a base para a minha vida cristã e para a sua vida cristã, tá certo? E esse Sermão do Monte também nós podemos dizer que ele é um sermão doutrinário, ele é um sermão ético, tá certo? Para a igreja do dias que nós vivemos e para a igreja de todas as épocas, de todas as fases aqui nessa terra. Querido, o subtítulo do trimestre mostra que o Sermão do Monte, ele é um conjunto de ensinamentos que é de grande importância para todos quantos queiram servir a Jesus, né? Não somente servir a Jesus, mas com ele reinarem para todo sempre na eternidade. E é interessante notar que o pastor Afonso Caramuru, ele faz uma divisão da nossa lição em 3 blocos, né? Aliás, em 4 blocos com a conclusão, né? No primeiro bloco, o evangelista Afonso Caramuru, ele coloca a primeira parte do sermão, que faz comparação entre a lei do reino de Deus e a lei de Moisés, que vai da lição 2 até a lição 8. Já no segundo bloco, que é a segunda parte do sermão, que é Mateus 6, ele aborda a vida relacional do cristão, que vai da lição 9 à lição 10. E no terceiro bloco, né, ele fala sobre o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele fala da vigilância e a prudência que devem nortear a peregrinação do cristão aqui nessa terra, que vai da lição 11 e a lição 12. E, por fim, ele faz a sua conclusão na lição 13, tá? E a capa desse trimestre, irmão, da revista desse trimestre, né, da nossa lição bíblica, ela mostra 2 pessoas, né, que seguram um pão que parece ter sido entregue a eles por alguém. Isso tem um significado importante para nós, sabe? Esse significado do Sermão do Monte é um ensino dado por Jesus Cristo, que tem a própria síntese de toda a doutrina cristã, a base do alimento espiritual que recebemos da parte de Deus e que nos mostra como sermos parecidos com, né, o pão da vida.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí o comentarista da lição, com certeza você já sabe, né? É o pastor Zé Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão, que já há algumas lições que ele já vem comentando aqui na CPAD. E a lição de número 1 tem como tema o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, né? E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em, cadê, meu querido? Se encontra em Mateus 5, verso 1 ao 12, né? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 5, versículo 11, que nos diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, né? A verdade prática vai dizer: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. E nosso primeiro ponto, o autor da lição vai falar da estrutura do Sermão do Monte, né? No segundo ponto, ele vai abordar as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E no último e terceiro ponto, ele vai falar das bem-aventuranças, tá certo? E por fim, ele faz a conclusão. Então, esta é o esquema da lição. Lógico que o professor tem a liberdade na sua sala de elaborar outros tópicos que ele achar necessário e importante para ser abordado na sala de aula. Amados irmãos, o Sermão do Monte, já dissemos para os irmãos que ele é uma síntese dos ensinamentos de Jesus Cristo para os seus dias. No Sermão do Monte, Jesus nos mostra como deve ser a conduta dos seus discípulos, né? O Sermão do Monte, ou também, como alguém pode chamar, Sermão da Montanha, né? Ele é o conjuntos, e esse conjuntos de ensino vai do capítulo 5 ao versículo 7, né? Dos evangelhos, no evangelho de Mateus, Jesus mostra isso. Ele é assim denominado porque Jesus proferiu este discurso após ter subido a um monte. Quando foi entregue, né? Quando foi cercado, melhor dizendo, quando foi cercado por seus discípulos, tendo então se assentado em uma nítida posição de mestre, passando então a ensinar os que ele havia de chegar a ele, tá certo? Não se sabe em que monte Jesus proferiu o sermão registrado por Mateus. A tradição diz que se situa entre as cidades de Tabigarra e Cafarnaum, na Galileia, onde Jesus deu início ao seu ministério. A admiração trazida com a sua doutrina dá a indicar mesmo que tal sermão teria dado no início do seu ministério. Meu irmão, Jesus subiu ao monte e fez de livre e espontânea vontade, precisamente porque é Deus, ao contrário de Moisés, que subiu ao monte por ordem de Deus, né? Aí é uma diferença muito grande. Jesus foi ao monte, proferiu seus ensinamentos de livre e espontânea vontade. Já Moisés subiu ao monte sendo orientado por Deus, né? Deus desceu ao monte Sinai para falar com o povo através de Moisés, enquanto que Jesus sobe ao monte, isto porque, embora fosse Deus, havia sido feito homem, mas um homem sem pecado e que, como tal, não tinha impedimento, como os israelitas, né, de subir ao monte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus subiu ao monte, queridos, que passou a ser chamado de Monte das Bem-aventuranças, também é um título dado a esse sermão, tá certo? E o monte que está além da dificuldade, o monte das bênçãos, da comunhão com os céus, da liberdade trazida por Jesus Cristo. O Monte Sinai, aonde Moisés subiu para receber a lei, é o monte da servidão, da escravidão, né? Jesus subiu ao monte e lá se assentou. A posição assentar ou de se sentar era típica dos mestres judaicos daquela época. Ao ensinar de sobre um monte, Jesus mostra que era o profeta semelhante a Moisés e que o povo deveria ouvir, né? Para receber, não só ouvir, mas também para receber o ensino de Jesus, né? Os discípulos tiveram de se aproximar dele no monte.
Somente podemos, queridos irmãos, aprender de Jesus quando estivermos com ele, quando nos aproximarmos dele, né? E o Sermão do Monte tem por objetivo mostrar a doutrina de Jesus, ou seja, Jesus quer ensinar os seus discípulos, mostrar que é ser discípulo, né? E esse sermão, ele é normalmente dividido em 4 partes. A primeira parte chamamos das bem-aventuranças, a segunda parte faz comparação entre a doutrina de Jesus e a lei de Moisés, e a terceira parte fala da vida relacional dos discípulos, e por fim a quarta parte alerta de Jesus a respeito da realidade da vida e da perspectiva da eternidade. E aí uma coisa que nós podemos observar, amados irmãos, é que em todo sermão, o Senhor Jesus mostra que veio trazer ao mundo uma nova forma de relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. E ele mostra que ele veio trazer aos homens os ensinos de Deus, o domínio de Deus sobre os que creem em seu Filho, com a superação do pecado e a instauração da amizade entre Deus e o homem. A lei, você sabe muito bem disso, né, que a lei foi incapaz de fazer isso. Já a lei do reino de Deus é diferente, ela é explanada, né, ela é ensinada que somente se tornou possível vir a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente isso, mas também aceitando a justiça divina de Deus, né? E Jesus inicia o seu sermão, né, com a apresentação de 9 bem-aventuranças. E aí a gente pergunta, o que são as 9 bem-aventuranças? Essas 9 bem-aventuranças, com certeza, são as qualidades que devem ter os seus discípulos, né? Bem-aventurados, né? Essa palavra bem-aventurado, de modo bem prático, de modo bem simples, equivale a dizer felizes, né? E felizes. Então, você é feliz quando aceita Jesus, quando você deixa a sua vida ser moldada pelo sermão do monte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, como discípulo de Jesus, você, como discípulo de Jesus, devemos ter por conduta, né, as bem-aventuranças. E não somente isso, mas ostentar algumas qualidades que não são encontradas no mundo em que vivemos. Mundo que está no maligno, né? Vamos dizer isto. E esse conjunto de qualidades, que também podemos chamar de características, que não são encontradas naturalmente no mundo, mas decorrem do novo nascimento, da fé em Jesus Cristo, não é? E isso mostra que quem está em Cristo, nova criatura é, tem uma nova personalidade, tem um novo caráter, tem um novo viver, né? E aí nós já começamos aqui, o sermão já começa a dizer a bem-aventurança, ele coloca para os pobres de espírito, é a primeira qualidade do sermão do monte, quando ele diz, bem-aventurados pobres de espírito. E quem é o pobre de espírito? Né? É alguém que se submete ao senhorio divino, que é submisso à vontade do Senhor, que se dobra a Deus, é aquele que ama a Deus, né? É aquele que ama a essência do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Então esse com certeza é o pobre que vive a pobreza, que vive a humildade de espírito. E aí a segunda qualidade, ele vai dizer bem-aventurados que choram, não é? Alguém que não se ilude com as falsas alegrias deste mundo, que encontra a consolação em Deus, né? Isto é a qualidade do fruto do Espírito Santo, isto é o gozo na alma. Então, bem-aventurados a pobreza, mas não é essa pobreza material, mas é a humildade de espírito. Bem-aventurados que choram, né? E quem chora? É aqueles que não, é eu e você que não nos iludimos com as falsas alegrias que este mundo oferece, essa alegria passageira, essa alegria momentânea, né? E aí a terceira qualidade aqui do Sermão do Monte, ele vai colocar como mansidão, né? Quem é manso, amado irmão? É aquele que é covarde, é aquele que se omite de tomar algumas decisões, é aquele que foge de uma realidade vivida? Não. Manso é alguém que tem um equilíbrio, né? Que foi domesticado pelo Espírito Santo. Mansidão é a qualidade do fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí ele vai dizer ainda, como bem-aventurança, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E eu quero dizer para você nessa oportunidade que os discípulos de Jesus têm necessidade da justiça.
que significa ter comunhão com a justiça, é a qualidade do fruto do Espírito Santo, que também é a temperança. Veja que toda a pronúncia do Sermão do Monte, ela é balizada pelos frutos do Espírito Santo. Então, cremos verdadeiramente que Jesus estava sobre a égide do Espírito Santo quando proferiu este maravilhoso sermão, tá bom? E aí ele vai dizer ainda, bem-aventurados que têm misericórdia, os misericordiosos, né? O discípulo de Jesus faz o bem, é a qualidade do fruto do Espírito Santo. Veja que está correlacionado, como já estamos citando no próximo irmão, que é a bondade. Limpeza do coração, né? O discípulo de Jesus, amado irmão, deve ter seus pecados perdoados, sendo justificados e santificados, e por isto quer o bem a todos, que é o fruto da qualidade do Espírito Santo, que é a beniguidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, que o discípulo de Jesus tem que ter a paz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, do amor e por causa da obra do Senhor nosso Deus, tá bom? Sofrem injúria, tá certo? E assim, o Sermão do Monte, ele é o entreoito, né, do Sermão da Montanha. Cristo é bem claro ao mostrar que o seu discípulo é reconhecido pelo seu caráter, pelo seu comportamento, pela sua conduta, não por palavras, mas sim por ações, mas sim por demonstração de condutas e de obra. Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta, né? Obras que resultam de uma fé em Jesus, que faz com que os homens possam estabelecer uma comunhão com Deus e, por meio de Jesus, chegar a um patamar espiritual inabalável, né? Inabalável ou inalcançável ao gênero humano. Então, querido irmão, esta é praticamente o resumo da lição que vamos estudar neste domingo, né? Na nossa primeira lição, que está marcada para domingo, né? Domingo, dia 3 de abril de 2022. Então, que você vá à escola bíblica dominical e seja mais enriquecido com este. Olá! O plano de aula é de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. Tem professores que não se importam. Eles dizem assim: é só começar a ler a lição e pronto. Os alunos vão seguindo os pontos, subpontos, vão me acompanhando e está tudo bem, tudo certo. Esses professores, geralmente, eles não têm noção de princípio, meio e fim. As lições que eles ensinam não têm sequer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É necessário que se faça um plano de aula, onde você coloca ali os conteúdos essenciais, os recursos didáticos que serão utilizados, os procedimentos didáticos, ou seja, as técnicas didáticas utilizadas em cada parte da aula, porque a aula em si, ela estabelece um método, ou seja, você tem claro diante de si os seus objetivos, as suas metas, onde você quer chegar com aquela lição. Então, as etapas da lição, enquanto você vai lecionando, essas etapas representam o método. E é necessário você determinar para cada etapa quais são as técnicas que você vai se valer, ou seja, os modos, as maneiras de ensinar. Isso tudo deve estar no seu plano de aula. Os procedimentos didáticos, os recursos que serão utilizados, o conteúdo, o cronograma, o tempo que você vai gastar para cumprir cada etapa da aula e também, é claro, a avaliação, como você vai avaliar o aproveitamento da aprendizagem, ok? Então é de extrema importância que você tenha, mesmo que não esteja escrito, mas que esteja na sua cabeça, um plano de aula muito simples. E é interessante também, eu quero colocar para vocês aqui algumas perguntas que se deve fazer no momento em que você está elaborando o seu plano de aula. Eu tenho esse material aqui, escrito no meu livro, o Manual do Professor de Escola Dominical. Alguns de vocês devem conhecê-lo, não é?
devem ter lido esse livro, porque ele foi, na verdade, lançado já há alguns anos, em 2002, ganhou o Prêmio ABEC de Literatura em 2004, e também, claro, ele já está na sua 23ª edição em português, tem 2 edições em espanhol, e eu quero aqui colocar para vocês o que se deve fazer, o que se deve pensar antes de planejar uma aula. Por exemplo, olha, o que pretendo alcançar? Vocês devem fazer essa interrogação. Ou seja, quais são meus objetivos para esta aula específica? Que tipo de comportamento espero observar em meus alunos após esta aula? Será que após esta aula eles terão a capacidade de escrever, dissertar, responder, debater sobre o tema que está sendo colocado? Como alcançar? É uma outra questão que você deve levantar também no seu planejamento, muito importante. Qual a estratégia de trabalho usarei para alcançar os objetivos? Quais os métodos, ou seja, os procedimentos didáticos mais apropriados para esta aula? Em quanto tempo? O tempo também é importante, é o cronograma. Em que prazo executarei as diversas fases do trabalho letivo? Quanto tempo gastarei na introdução da aula, no desenvolvimento da aula, na conclusão da minha aula? Quanto tempo eu vou gastar também na fase da aplicação à realidade de vida dos alunos durante as minhas aulas? O que devo fazer e como fazer? Qual a melhor maneira de introduzir essa aula? Como posso transmitir o conteúdo desta lição de maneira atraente e interessante? Que tipo de aplicação seria mais eficiente nesta aula? Como é que eu vou fazer a aplicação? Como concluir esta lição eficazmente ao ponto de suscitar nos meus alunos o desejo de retornar à classe no próximo domingo? Quais procedimentos deverei usar? Quais recursos deverei expor? Ou seja, o que fazer e como fazer é uma pergunta que você deve preparar para o seu plano de aula. Como avaliar o que foi alcançado? Quais instrumentos de avaliação utilizarei? Em que período do processo de ensino deverei avaliar? No início, no meio ou no final? Ou vou avaliar em todos os períodos, em todas as etapas? É extremamente importante o plano de aula, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado e leiam os textos em PDF que eu vou colocar aqui para vocês enriquecerem mais esse conhecimento sobre plano de aula, ok? Até lá!